juventude, ele viajava com as trupes, né, dos circos, então ele acabou trazendo muito disso, né, dessa experiência de vida para o Monstros, né, uma vontade dele também de filmar esse universo circense, embora o Monstros não seja exatamente um filme de circo. Freaks são as pessoas que vão atraídas para ver isso como se fosse ver um show de horrores, né, isso que eu acho. A forma que é trabalhada no filme não é tão o gênero de horror, mas é um filme de monstro. Aí tem essa diferença também, filme de monstro e filme de horror. Esse Freaks é difícil demais categorizar. Eu acredito que para o contexto seja um filme de terror. Ele tem uma sujeira, assim, de estar ali mesmo, na locação, né? Uma coisa que é diferente, não parece que é um filme de grande estúdio, de forma alguma. Acho que tem um sentido de humanizar, de mostrar que eles dão conta de viver assim, mas também tem uma espetacularização também ali, ao mesmo tempo. O filme imortaliza essas pessoas também. Então acho que tem essa importância, né? Elas ficaram são personagens marcantes da história do cinema para todo sempre, né? Então acho que tem esse lado importante. Imagine você os anos 30 em Hollywood. O Star System já estava estabelecido. Grandes estúdios investiam em produções que atraíssem o público para ver seus ídolos. Os filmes de terror tinham espaço, com grandes produções e os monstros clássicos dominando a telona. Drácula, Frankenstein, a Múmia, King Kong. O Código Hays começava a vigorar, mas diversas produções foram realizadas antes de a censura realmente ditar as regras. Em 1932, ano bissexto, os Estados Unidos já viviam há um tempo as mazelas da Grande Depressão Econômica. Na Europa, o nazismo se aproximava do auge às vésperas da eleição de Adolf Hitler. No Brasil, as mulheres ganhavam direito ao voto, mas São Paulo fervia em uma guerra civil. Em 1932, precisamente em 20 de fevereiro, chegava aos cinemas norte-americanos Monstros, um filme sem igual naquela época e também depois dela. Dirigida por Tod Browning, que vinha do sucesso de Drácula com Bela Lugosi, a produção foi vendida como filme de horror e trazia um elenco sem astros e estrelas, formado em sua maioria por artistas circenses, todos com deficiências físicas e que eram vistos e tratados como aberrações pelas pessoas ditas normais. O lançamento só não foi um fracasso maior que os testes de audiência realizados pelo estúdio, a MGM, um mês antes. A recepção foi tão ruim que levou ao corte de cerca de 30 minutos de cenas nunca mais vistas. Monstros chegou a ser banido na Inglaterra e amargou décadas no esquecimento, até ser redescoberto na década de 1960, quando é considerado contracultural e logo se torna um clássico cult. Gerações posteriores de cinéfilos passaram a reverenciar o filme de Browning, que de fato, longe do que se pode pressupor, não é um filme de horror em que pessoas com deficiência são retratadas de forma repugnante ou colocadas em situações degradantes. Pelo contrário, Monstros revela-se uma história de amor trágica sobre um anão que se apaixona por uma trapezista. Um filme de abordagem humanista, ainda que tenha sua parcela de controvérsia. Olá, eu sou o Renato Silveira. Oi, eu sou Raquel Gomes. Oi, eu sou Antônio Tinoco. Olá, Ana Lúcia Andrade. E Stefânia Amaral. Em Foco, Monstros. Neste podcast vamos discutir o filme Monstros de 1932, no original Freaks, dirigido por Tod Browning. Tod Browning, que é mais conhecido como diretor de Drácula, né, e outros filmes de terror, e na sequência do Drácula ele fez esse filme Monstros, que foi um marco, né, de uma forma ou de outra, porque é um filme que praticamente encerrou a carreira do Tod Browning, foi muito mal de bilheteria, foi mal recebido na época, mas redescoberto com o tempo, se tornou um filme bastante cultuado, e hoje, fazendo aí uma revisão, né, olhando para trás, a gente vê que realmente é um filme
que pra época é algo assim. Muito à frente, né? Exatamente. Até hoje. É hoje. E que aterroriza, né? Dependendo de quem assiste. Pois é, nós vamos discutir tudo isso aqui no Em Foco, que tem pela primeira vez estreando a nossa equipe, Estefânia Amaral. Seja bem-vinda novamente, Estefânia. Bom demais estar aqui, gente. Tô emocionada, tendo déjà vus constantes. É isso aí, a Estefânia já esteve conosco no Cinematório Café. Ela, o Antônio e a Ana já estiveram comigo durante bastante tempo, em muitos programas no Cinema em Cena. E agora estamos reinaugurando essa parceria, né, Estê? Nó. Surreal, bom demais. Ainda tô processando. Bacana, vai ser bem legal. Bom, vamos começar aqui o nosso podcast com a ficha do filme. Monstros, dirigido por Todd Browning. O Todd Browning, a essa altura, né, 1932, já era um diretor bem conhecido lá em Hollywood, né, dos grandes estúdios. Ele que vinha trabalhando desde o cinema mudo. E esse filme surgiu para ele logo depois do grande sucesso de Drácula, que foi feito na Universal. Monstros já é uma produção da MGM, estúdio para o qual ele já vinha trabalhando há mais tempo. Inclusive, os direitos do conto, né, em que o filme é baseado, o conto se chama Spurs, escrito por Todd Robbins, foi publicado em 1923, e ainda na década de 20, o Browning convenceu os executivos da MGM a comprar os direitos de adaptação. Mas somente depois é que ele conseguiu, de fato, realizar o longa-metragem. Tinha uma onda, né, de filme de terror que o super chefão poderoso da Metro, Irving Thalber, queria dar sequência, né? Então ele imaginou que, mesmo sendo um tema não muito chegado à Metro, poderia lucrar bastante, né? Sim. E é curioso porque o Todd Browning, ele já havia dirigido antes uma adaptação de uma história do Todd Robbins, desse escritor, que aqui no Brasil se chama A Trindade Maldita. É um filme sobre 3 artistas de circo, um ventríloco, um anão, inclusive o mesmo ator que faz o anão é o que está no Monstros e nesse filme, e um brutamontes, né, aquele tipo um halterofilista, né, essas atrações de circo. Então eles se juntam para cometer assaltos, cometer crimes. E é um filme mudo, essa versão que o Browning dirigiu, que ganhou um remake depois em 1930, dirigido por Jack Conway e produzido também pela MGM. E um ator com quem o Todd Browning trabalhou bastante, que é o Lon Chaney, que estrelou filmes como Fantasma da Ópera, A Múmia, né? Grandes clássicos aí do terror dessa época, está no elenco de ambas as versões de A Trindade Maldita. E como eu disse, né, o anão do Freaks, o Harry Earls, também está no elenco dos 2 filmes. Parece que o Todd Browning foi contorcionista de circo também, né? E palhaço. Ele, na juventude, ele participou, né, de várias atrações circenses. Ele viajava com as trupes, né, dos circos. Então ele acabou trazendo muito disso, né, dessa experiência de vida para o Monstros, né? Era uma vontade dele também de filmar esse universo circense, embora o Monstros não seja exatamente um filme de circo, né? Tem ali essas atrações bizarras, mas que ao mesmo tempo ele tenta humanizá-las, né? Do cotidiano daquelas pessoas, né, daqueles artistas, porque a primeira metade do filme é um filme curto, né, de 1h02, na sua versão lançada, na versão original seria 1h30, mas sofreu vários cortes, depois a gente entra um pouco mais a fundo nisso, e a primeira metade é realmente isso, mostrando
o Dia a cotidiano, dia, né? Dia a dia. Apresentando Daquelas os pessoas personagens, né? com situações banais, né? E Algumas gags gagzinhas também. questionáveis. E ao mesmo tempo ele já vai introduzindo essa trama principal, que é o relacionamento do anão com a Cleópatra, né? Que acaba se interessando por ele por causa de uma herança que ele teria, né? Para aplicar aí o golpe do baú. E esse relacionamento entre os dois é um dos poucos aspectos que estão no conto original e que foram mantidos para o roteiro. O resto foi todo modificado. O roteiro, inclusive, escrito por várias pessoas, né? Os roteiristas principais são o Willis Goldbeck, que escreveu O Homem que Matou Facínora, entre outros filmes, e o Leon Gordon, que teve uma participação no roteiro de King Kong, de 1933, entre outros filmes, né? Esse aqui seria o mais famoso no qual ele trabalhou. E tem mais 3 colaboradores que não são creditados. O Al Bosberg, que tem em seu currículo A General, do Buster Keaton. O Charles Marketer, que tem em sua filmografia Jejum de Amor, por exemplo. E o Edgar Allan Wolfe, que participou do roteiro de O Mágico de Oz. Ou seja, vários profissionais que estiveram envolvidos em grandes clássicos de Hollywood, né? Estiveram envolvidos na produção desse filme de uma forma ou de outra. Mas quando você vê 6 pessoas, se não é neorrealismo e tem umas 6 pessoas no roteiro, pode saber que o roteiro tá complicado. Pois é. E por uma história relativamente bem simples, né? Mas, porque, como eu falei, a Metro, que era considerado estúdio família, que tratava de temas, né, mais conservadores, né? É até estranho ela ter investido nesse filme, né? Porque as pessoas ditas, né, entre aspas, normais, ficaram muito escandalizadas. Tinha gente saindo na pré-estreia, né, falando que foi o pior filme que já viu. Desmaiou. Passando mal, enjoado, né? Isso mostra... a importância desse filme é maior por causa disso, né? Porque de colocar em cena essas pessoas e escancarar o que a gente, tido como normal, acha bizarro, né? É verdade. Quem são os monstros de verdade, né? Quem são? Durante o filme, a gente vai ver quem são, né, os monstros do título, né? Se a gente for analisar. Monstros aqui na tradução brasileira, porque freaks são aberrações, né? Embora a gente possa considerar que são aberrações morais, né? Talvez as pessoas que estão fazendo ali de fato o que é o terror do filme de fato, né? Porque monstro, eu estou estudando um livro teórico chama Noel Carroll, o ator, no mestrado, chama Filosofia do Horror ou Paradoxos do Coração, o livro dele. E ele tem uma teoria, ele fica investigando o que seria um monstro. E assim, os principais critérios, o monstro precisa ser repugnante e ameaçador. Então, não são monstros. Porque eles não são ameaçadores. Né? Esses personagens, eles são aberrações, entre aspas. Hoje, a gente usando a forma como você se refere, né, a essas pessoas dentro do politicamente correto, são pessoas com deficiência, nada mais que isso. Mas, naquele universo, são tratados de fato como aberrações, como essas atrações circenses, justamente por serem diferentes, terem essas deficiências físicas, né? E é um horror. E deficiências bem O horror extravagantes. É isso, né? eles terem lugar só no circo, né? Como se fossem animais num zoológico. Isso é que é o verdadeiro horror do filme. Exato. E existiram, né, esse tipo de shows que exploravam as deficiências Freaks físicas. são as pessoas que vão atraídas para ver isso como se fosse ver um show de horrores, né? Isso que eu acho estranho. E todos os atores do filme, de fato, trabalhavam com isso, né? Vieram desse... Você vê que eles são estrangeiros, né? Eles são europeus, do leste europeu, né? Exato. O anão, né, que faz ali a gente pode considerar o protagonista, ele, como a gente falou, ele já vinha trabalhando há mais tempo com o cinema. E a que faz no filme a namorada, né? Ela é irmã dele na vida real. Bizarro, é isso. Eles são bem parecidos mesmo, né? Parece criança, gêmeos. Eu cheguei a olhar a idade deles, assim, porque eu falei, gente, são crianças que atuam muito bem, mas na verdade é uma menina de 25 e ele é um homem de 30.
Eu meio que fiquei assim, achando super estranho, porque eu não sabia identificar, assim. São crianças, mas como? Não seriam crianças fazendo esse tipo de personagem? Não é possível. Na Trindade Maldita, inclusive, o Hans, ele se fantasia de bebê, né? Ele se passa por bebê e por várias pessoas, né? E realmente parece um bebê, né? Sim. É aquele Baby Herman do Roger Rabbit, parece. Agora, a primeira vez que todo mundo viu esse ator foi em O Mágico de Oz. Ele é um dos Munchkins, né? Que estão lá com o pirulito dançando ali pra Dorothy. Acho que, se não me engano, foi inclusive o último trabalho dele no cinema. Mas ele viveu até os 80 anos de idade, né? Teve uma longa vida ainda. E a Daisy Earle, né? Isso. Sobrenome, tem uma fama aí que você estava comentando com a gente. Como é que ela é conhecida? Ela era conhecida nos bastidores como a Mae West das Anãs. Incrível isso. Seja lá o que isso significa. A gente tem também ali os outros atores, né? Que fazem, por exemplo, tem as irmãs siamesas, que também já eram bem conhecidas, né, no meio. Tem o que eu acho o mais formidável deles, que é o Prince Handjam, que é o que faz o Homem-Tronco. O Homem-Tronco, né? Ele não tem nem os braços e nem as pernas, só o tronco e a cabeça. Impressionante, né? E tem aquela cena em que ele Aquela cena acende o cigarro, que é algo assim, incrível. Aquela grande cena dele no filme. Ele E até esse é um olha, número que ele pra fazia, câmera, né? Tipo, ele sabe que ele tá impressionando mesmo. É uma E ele andando, performance. se arrastando, né, com o corpo, né, com aquele corpo enrolado numa malha, parecendo uma minhoca, um negócio estranho, né? E essa cena, eu li que ela foi cortada, inclusive, porque ele não só acendeu, como ele enrolou o cigarro. Cara, como é que Ou cortam seja, isso? É Esse tudo pra ninja. tentar, pra tentar amenizar a receptividade das pessoas, né? Que elas estavam muito assustadas com tudo E aquilo. eu assim. acho mostrando mesmo como eles dão conta de viver desse É. jeito, né? Ele casou, teve filho, isso tudo. São as Hipnótico. soluções que eles encontram e conseguem viver bem, assim. Acho que a gente é que se sente, assim, sabe? Incomodado. A gente é que se sente incomodado muito mais do que eles. Pois é. Porque eles vão realmente se adaptando. Aprendendo a lidar com isso na aprendendo vida. a né? lidar de forma mais natural possível. E a gente é que tem que aprender também. É porque a grande dificuldade deles é ser aceito pelo mundo, mas dar conta de sobreviver eles não, né? Bem ou mal. Mas o que acabou se tornando um ícone do filme, inclusive estampa, né, capa de DVD e tudo, é o Schlitzie, que é aquele rapaz que no filme está vestido de mulher, junto com duas outras atrizes, né, que também tem o mesmo problema, que é a microcefalia. Nos Estados Unidos parece que o nome para isso é Pinhead. Pinhead eu conheço Cabeça de mais, alfinete, que é o do Hellraiser, né? A gente conhece mais aqui no Brasil. O Pinhead Pois é o né? personagem do Hellraiser. Pra que Mas esse nome, né? É outra coisa também. a deficiência que tem é essa, né? Microcefalia, uma má microcefalia. formação encefálica, né? Que, inclusive, aqui no Brasil, recentemente, a gente teve um problema desse por causa da Zika, né? Isso. Transmitida aí pelo mosquito da dengue. Mas, então, o Schlitzie, ele também vem desse background aí de atrações circenses e fez alguns outros trabalhos no cinema depois. E também teve uma vida bem longa, né? Quase todos eles. Tem um documentário bem legal que está disponível no DVD, que foi lançado aqui no Brasil, recentemente pela Obras Primas do Cinema, né? A distribuidora, que se chama Freaks Sideshow Cinema. É um documentário de 2004, dirigido pelo John Hust. E ele também está disponível no YouTube, só que com legendas em inglês. A gente coloca o link aí para você que quiser assistir. E aí nesse documentário mostra todos os atores e de onde eles vieram, né? O que aconteceu com eles depois. Então é bem interessante para você que ficar curioso em saber aí um pouco mais sobre o elenco. Mas tem mais algum desses O palhaço não é o monstros mais que vocês... famoso. dos monstros que você tá falando. Porque eu acho que o palhaço é o mais famoso. Mulher, homem, eu acho mais Ai. fantástico. Porque, não sei se é hermafrodita, mas a roupa no figurino ali, metade. Funciona bem. Sem maquiagem, né? Nossa, uma curioso. meia calça só, eu fiquei impressionadíssima com aquilo. Dá pra fazer altos cosplay dela. Pois é engraçado que eu estava lendo e disse que realmente ela era tratada dessa forma, né? Na carreira artística dela.
Mas não sei se de fato ela era hermafrodita ou tinha alguma outra... Você era só um performance. Você era só uma questão de se maquiar daquele jeito, né? Mas é curioso. Porque se você olha, se não tivesse dividido, Sim. acho que não Se ela faria tivesse maquiado diferença, né? igual, com a mesma roupa, não identifica. E tem aquela que parece uma ave, né? Que se veste como uma ave, que também é super curiosa, né? Mulher pássaro, eu acho que não tá... Enfim. Mas do elenco que não são, né, os freaks aí, a gente tem alguns outros atores que já tinham aí uma carreira de cinema mais já estabelecida, né, na época. Ainda assim, nem todos, acho que nenhum deles famoso, né, nenhuma grande estrela, porque parece que inclusive o Irving Thalberg queria colocar alguns atores mais estrelas, né, astros, estrelas, mas acabou desistindo da ideia. Eu fico me pensando se ele não olhou para aquilo assim, acho melhor não colocar esses atores nesse projeto. Trabalhar, né? Eu vi como curiosidade no IMDb, você viu isso? Que eles tinham que lanchar na cafeteria separado das pessoas ditas normais, né? Nossa. E a Mirna Olha que Loy... horror. Você quer fazer um filme sobre isso, mas trata eles realmente como de separa, verdade. né? A Mirna Loy, ela seria a Cleópatra, mas ela se recusou, ela achou o filme ofensivo. Ela se recusou. Ela falou, isso é ofensivo pra mim, não dou conta. Algumas atrizes falaram, não conseguiam lidar com eles nos sets, assim, tipo, tinha uma dificuldade. Mesmo. Elas falavam isso como ser humano, isso me toca muito, então eu não tô sabendo lidar com eles naturalmente. Mas aí foi trabalhado e tudo, e a Jean Harlow seria a Vênus, mas aí eu não sei como se ela manifestou, se chegou até essa proposta, mas foi pensado. Porque acaba que essa reação de repulsa foi também a reação de muitos críticos, né? Se você lê ali o que foi publicado na época, achava absurdo, gente falando, né? que era repulsivo, nojento, ultrajante. Que horror. Eles receberam cartas também de repúdio, assim, sobre o tema. Tem uma frase que para mim foi a que mais chamou a atenção. É impossível para uma pessoa normal simpatizar com esses personagens. Isso, gente. Como assim, né? Só por causa do final, depois a gente fala sobre isso. O final sim. Porque eles acabam se tornando monstros. É curioso isso, né? Porque em 1930 tem um outro filme do Todd Browning que eu assisti, que é A Marca do Vampiro, que é com Bela Lugosi também. E aí os personagens falam igual a gente fala hoje, assim. Isso é absurdo, isso aqui é 1934, entendeu? Isso não pode acontecer, igual a gente fala 2017. Eles acharam que não podia retroceder. Boca, né? E olha como que as pessoas se acham moderno demais, mas às vezes algumas visões de mundo ainda precisam mudar. Agora, de qualquer maneira, é o único filme, né, que se fala. E se a gente pensar que isso é numa era clássica, né? Antes ainda do Código Reis, eu acho que com o Código Reis esse filme não seria nem cogitado. Né? Isso é um fator. Mas isso virou um marco, né? Esse filme não é à toa que ele entra na história do cinema. E não é nem um grande filme, mas é importante, né? Ele ser uma coisa que marcou esse tipo de construção, né? De personagens, principalmente esse sentido de querer humanizá-los, né? Eu acho às vezes até que eles forçam um pouquinho a barra no início, querendo mostrar eles em situações engraçadinhas, cotidianas, umas gags às vezes que são... Das irmãs siameses. Nossa, das irmãs siameses me incomodou profundamente aquela gag, né? Porque não é pra rir aquilo, que ele precisa pensar, elas não conseguem ter uma vida normal, né? E eles brincando com os dois homens que vão ter que conviver com elas, né? E isso não é engraçado, né? Tem umas piadas lá que, sinceramente, eu ficava constrangida. Eu falei, gente, isso era pra rir. E não é engraçado, né? Tem até a questão que um dos noivos das siamesas é gago. E aí faz a brincadeira da duplicidade. Ele repete tudo, né? E são as duas. Aí você fica questionando, assim, um homem, duas mulheres. É tipo como se fosse colocando uma delas como um bônus, assim. Então, hoje é muito problemático, né? Na época, acho que muita coisa... Com certeza. Era naturalizado na cultura, mas... Mesmo a Cleópatra no quarto, fechado, com um anão que parece criança, né? Aquilo o Código Reis não admitiria um homem no trailer com a mulher sem estar casado. Sim. Né? Ainda mais que parece uma criança no colo, né? De uma forma estranha. Tem uma cena também que eu fiquei apaixonada pela Vênus, assim, ai meu Deus do céu, coisa linda.
que ela tá passando, aí o palhaço tá tirando maquiagem, tem uma cena massa. E aí ela fala, você nunca viu uma mulher andar? Isso é bacana, empoderador, né? Mas aquele palhaço também é um escroto. Todos os homens do filme são um lixo, né? Se você for pensar. Várias cenazinhas, várias piadinhas deles que incomodam mesmo. São piadas muito terríveis. Mas a respeito da forma como o filme trata as pessoas, os atores ali que têm a deficiência, vocês acham que é apelativo em algum momento? Que está simplesmente explorando essa, por exemplo, tem lá o homem torso, né? Acendendo ali o cigarro. E aquela câmera fica ali nele, mostrando ele fazendo aquilo tudo. Tem também aquela moça que ela faz algo com as pernas. Ela tá comendo, né? Com as pernas. Com os pés. E a câmera também fica nela, mostrando o movimento inteiro. Vocês acham que isso, de alguma forma, é explorar a condição dessas pessoas ou simplesmente humanizar e mostrar que elas são pessoas normais que estão fazendo coisas normais como todo mundo? Acho que é humanizar, né? Porque são pessoas reais que faziam isso, né? De qualquer forma, né? E o filme imortaliza essas pessoas também. Então acho que tem essa importância, né? Elas ficaram... são personagens marcantes da história do cinema para todo sempre, né? Então acho que tem esse lado importante. Eu acho que eles ao mesmo tempo que quer mostrar isso, igual a gente já falou do Homem-Tronco, né? Que eles dão conta de viver daquele jeito, seja que para eles é normal daquele jeito, né? Então, mas ao mesmo tempo eles fazem disso, porque não tem muitas cenas do filme, se você for pensar, né? Não tem muito acontecimento. Você tem a relação da Cleópatra com o como ele chama? Hans não é o nome dele de verdade. Ou o Hércules. O Hércules é o Hans. Não é o nome dele de verdade, não. É o nome dele no filme. Tem aquilo ali com o episódio, o palhaço com a Vênus, e o resto são pequenas garguezinhas que, por exemplo, se fosse um filme maior que tivesse uma cena maior, você poderia retirar. Mas você vê que é isso que é o mote, né? Mostrar isso como curiosidade para o público também. Acho que tem um sentido de humanizar, de mostrar que eles dão conta de viver assim, mas também tem uma espetacularização também ali, ao mesmo tempo. Mas em qual sentido? De mostrar isso como uma atração, uma coisa diferente, que você nunca viu. Se você não viu eles no circo, você vai ver como eles, né, como se fosse uma atração. Olha essa mulher come com os pés, olha esse cara que acende um cigarro. É esse o ponto, né? Que eu porque também a achei. Câmera tá bem... Chega um momento que eu acho que ele... focada ali, né? Porque fica só neles. Dupla, Não, ele não é como se tivesse, eles estão por ali. Parece que pediu para eles fazerem aquilo para a câmera. Devia ser coisas que eles já faziam em número, é isso que eu tô falando. Eles reproduzem aquilo como se fosse uma coisa do cotidiano para o público espectador, né? A essa altura, se a gente pensar que o cinema era uma atração de feiras para o povão mesmo, a elite não ia ao cinema. A elite começa a ir ao cinema, começa a construir cinemas e começa, entre aspas, né? Eles tentar sofisticalizar as narrativas para a elite ir ao cinema. E essa elite que começa a ir ao cinema... Se ela foi escondida num circo de aberrações, né? Então é quase como uma curiosidade, né? Você mostrar uma coisa que você nunca veria, né? Que eu acho que é o que eles pensaram em vender. Eu não acredito que eles pensaram... Talvez o Todd Browning sim, mas os produtores não. Vamos humanizá-los, vamos mostrar que são pessoas como nós. Eu acho que o Todd Browning, por vir do circo, já conhecer essas pessoas, né? Ele pode ter tido essa intenção. Mas acho que os produtores queriam a espetacularização mesmo da coisa. Eu vejo o lado do diretor, assim, eu acho que ele quis mostrar mesmo porque ele simpatizava com essas pessoas, né? Eu acho que mesmo se a pessoa fosse ao cinema com uma curiosidade meio mórbida ali, de, né, quero ver o diferente, o esquisito e tal, talvez o filme pudesse mudar justamente isso na cabeça da pessoa, né? Até por causa da mensagem mesmo, né, do filme. Tanto é que ele dá muito close neles, né? Dá um tempo de câmera neles que... Tem muito diretor que não trabalha com tanto close, igual o John Ford, né? Ele deixa num plano aberto com todo mundo, de repente ele faz um close em cada um
né? Deixando a gente vê-los, deixando a gente prestar atenção neles. Eu né? acho importante Isso é né? coisa do diretor, que eu acho mais bacana no filme. Porque são pessoas rejeitadas, pessoas que ficam à margem, pessoas que você passa na rua às vezes e né, se recusa até ver, né? Então eu acho importante às vezes esses closes assim, esses momentos de realmente focar, né? De falar, olha, são pessoas que estão merecendo a mesma importância que o Lon Chaney, por exemplo, Fraga. Sim. O mesmo close ali. E mais pra frente na trama também tem os momentos de bullying, né? Com essas pessoas que eu acho que, pensando aqui, eu não lembro agora, mas deve ter tido inúmeros filmes que exploraram muito mais, assim, de fazer humor zoando esse tipo de diferente, né? Eles eram os vilões dos filmes. Sim. Mulher Barbada sempre foi ridicularizada em circo, né? E o desfecho também, a vingança que é possível ali, acho que é pra questionar justamente isso, assim, né? O que a gente falou disso, quem que é o monstro, qual que é a percepção. E, assim, a introdução me lembra muito o Homem-Elefante do Lynch. A forma como, vejam essa aberração e tal, e aí você só vai ver. É o próprio Homem-Elefante, né? Que Sim, também é muito próximo. Acho que o Lynch pode até se inspirado, assim, em muitos elementos do filme. Que é uma história real, né? Do Homem-Elefante, então. Homem-Elefante. E o Tim Burton também, acho que no Big Fish. Sim. No circo tem as siamesas. É verdade. E também vejo com respeito, assim, a forma que os dois tratam. O Tim Burton ele trata essa ideia do freak com uma forma mais digna do que os ditos e com normais. muita empatia, né, por essas pessoas. Ele fala isso, né? Ele vende o espetáculo como... Eu gosto daquilo do cartaz do filme que ganha vida, né? Que o cara ótimo isso. Entra no filme, né? E aí ele começa a vender esse espetáculo de monstruosidades vivas e palpitantes, nas palavras dele, né? Eles não pediram para vir ao mundo, mas vieram. Ofendem, mas se você ofende um, você ofende a todos, que já tem esse lado moral do filme que a gente fala que depois que já é mais complexo. Tem nome de Lars von Trier aqui. Mas essa questão dos produtores é até interessante, porque eu lembrei que eu li que esse filme nasceu, na verdade, de um pedido da MGM em virtude do sucesso de Frankenstein. Então eles queriam algo de horror que fosse mais impactante do que Frankenstein. E eles gostaram dessa ideia. Então, pelos produtores, a intenção era o choque mesmo, né? A intenção era o terror, assim. E tem também um outro caso, porque mais pra frente, na década de 40, a MGM vendeu os direitos do filme para um produtor de filmes exploitation, que se chama Dwan Esper. E aí ele colocou, isso tem no YouTube também, tá aí na página aí para vocês verem, ele colocou um letreiro antes do filme que enaltece essas coisas, entendeu? Para deixar realmente parecendo que o filme vai explorar e simplesmente ser essa coisa apelativa do circo de aberrações. É um letreiro enorme, inclusive. Deve ter umas 3 páginas de texto ali. Dá mais medo, né, a situação criada em torno desses bullying, essas coisas, do que o filme se tirando a sequência quase no final também, né? Parece que foram exibidas, fizeram sessões de cinema mesmo com a versão ainda sem censuras. E aí isso era vendido, aproveita que você vai ver antes de ser cortado, tem as cenas pesadas todas aqui, e aí parece que lotou, que foi um lançamento fracasso, mas que nessa versão não porque censurada, essa espetacularização, isso, né? Eu sempre acho uma pena não ter DVD naquela época, porque eles venderiam, eles lançariam a versão original. Né? E parece que tá perdido, né? Tá perdido, mas uma hora aparece. Uma hora alguém conta, o Scorsese vai lá, pega essas coisas. O povo não restaura nem filme. É igual Metrópolis aí. Tem esperança. De repente, né? Apareceram lá mais meia hora de filme. Mas como você disse, em 2017 nós estamos tão atrasados, acho difícil que o povo se interesse por essas coisas. É verdade. E essa questão aí desses filmes todos, né, de onda de monstros, assim, que fez muito sucesso, é interessante a gente for pensar que são todos monstros que foram, de certa forma, construídos, né? Precisa ali de uma maquiagem mais pesada, precisa de um figurino diferenciado, algo assim que é mais fantástico, uma coisa irreal. E para esse filme são pessoas reais, né? Exato.
As pessoas tratadas como Isso, as monstros. pessoas são assim. Inclusive, em comparação a outros filmes do Todd Browning, se a gente pegar o imediatamente anterior, que é o Drácula, uma produção lindíssima, né? Cenários fantásticos, né? Um figurino caprichadíssimo e tudo. Um filme muito bonito, né? De estúdio mesmo. Tirando os morcegos. Né? Adoro os morcegos. Adoro. E algumas atuações também sofridas. Mas se você comparar com esse, aqui a gente tem quase que um filme neorrealista, né? Da forma como ele filma. Parece ter sido barato, né? É. Fora que deve ter pagado uma mixaria pra eles, né? Fazendo os próprios Sacanagem papéis. isso, Aposto. Ele tem uma sujeira, assim, de estar ali mesmo, na locação, né? Uma coisa que é diferente. Não parece que é um filme de grande estúdio, de forma alguma. E parece muito decupado posteriormente com esses closes que eu falei, mas muito filmado direto, né? Na hora ali, todo mundo junto, aí de repente você tem uns closes e tal. Mas deve ser, inclusive, até pelo elenco mesmo, né? Não tinha... Não são glamour, atores né? também, né? Aquela coisa toda dos Eu até achei a privilégios, menina... do set, né? Ah, não, eu achei ela muito boa atriz. Sim. Em relação a todos os outros, né? Ela se esforça pra ser dramática, a impressão que dá, né? De dá fazer muita direitinho dó, a né? É cena. melancólico demais. Quando ela vai percebendo, né, que o namorado ou o noivo, né, tá saindo, né, do relacionamento e se apaixonando pela outra, é bem doído, né? A expressão dela, assim, ela transmite muito bem. Naquela cena do casamento, por exemplo. Nossa, como que ela tava morre de naquele dó casamento, Ela gente, que tá dó. com uma carinha. E o desfecho também é muito frustrante, dá muita raiva o que acontece, que fica tudo bem pra ele, que ódio. Pois é, agora, antes da gente entrar, né, mais aí no que acontece aí pro desfecho e tudo, uma outra questão. O que há realmente de horror nesse filme? Porque ele é categorizado como um filme de terror. Se você for procurar aí em gêneros, né, e tudo, ele é categorizado como um filme do gênero Tem horror. muitos que tá errado isso. Mas essas você categorizações. assiste ao filme, tem muitos elementos ali que você associa ao terror que não estão presentes aqui. Por exemplo, susto. Não tem nenhuma cena de Não. susto. Nem no Drácula. Nem no Drácula, mas pelo menos o Drácula tem aquele close no o olhar do Drácula Bela é um Lugosi, monstro. que é algo que você imagina assim. Não, mas pô, não tem pela- expectativa nenhuma. Que vampiro é monstro Na em si, época, é assim, monstro aquele Tem olhar, uma criação assim. do suspense, né? Assim, de agora vai acontecer ele é pouco o quê? explorado, eu Não, acho. ele fala, ó, Bela lá, Lugosi. cuidado que lá tem um monstro com as noivas, aí corta e mostra os monstros. Não tem uma coisa, vamos esperar, será que tem? Não, tem, olha aqui, ó. Na montagem eu já te Exato. digo, tem. O horror tá muito nessa expectativa que falta no Drácula. Não tem. Mas ele é um monstro de fato. Só dele ser um Sim. morto-vivo e tudo vampiro, é monstro, ponto. A forma que é trabalhado no filme não é tão o gênero de horror. Mas é um filme de monstro. Aí Sim. tem essa diferença também, filme de monstro e filme de horror. Esse Freaks é difícil demais categorizar ele, porque não é... Assim, não é tratado como monstro. Não Porque é? a pessoa pensa assim, não é um homem regular. Ele é menor. E não é ele- uma criança. pessoas com deformações são tratadas como monstros, mas de fato não são. Não tem o sobrenatural aqui. É só pessoas reais, normais, filmadas. Então é muito difícil pensar que é um terror. É uma Mas eu acho- tragédia. É porque É quase uma tragédia. eu acho que tem também uma diferenciação de como que a gente hoje vê o filme Claro, e como em que relação à época, né? sim. a época O viu o choque. filme, sabe? Eu acho que a Você gente não pode tinha uma ampliar. mídia tão grande, né? A gente pode ampliar o conceito de terror Como pra eu falei, tem abarcar gente que esse nem sabia que contexto. aquilo existia. Então, assim, eu acredito que para o contexto seja um filme de terror. Sabe? Se a gente ampliar esse conceito mesmo no sentido do estranhamento, sabe? De Sim. causar medo na pessoa, de ela estar vendo coisas que até então ela nem Mas sabia porque que eles existiam. não são ameaçadores que o medo fica meio Mas assim, aí que tá, sabe? às vezes eu acho que o público pode entender como uma ameaça, sabe? Só pelo diferente. Hoje em dia acontece isso, né? Uma sabe? pessoa que não se enquadra num padrão, os irracionais Causa tratam horror. como se fosse monstro. Imagina Exatamente. a pessoa já tendo uma deficiência. E aí né? eu acho que é o que o filme faz de bom, assim, que é essa parte de humanizar, porque ela subverte isso. É como se as pessoas, elas têm essa reação, né, de achar que eles são amedrontadores, que eles são ameaçadores de alguma forma, só por serem como são. Mas aí o filme, de certa forma, desconstrói isso porque
humaniza. Eles são inofensivos. Te faz ver aquele cotidiano deles ali e tal. Só no final é que eu acho que ele se rende a esse, né, a essa vontade de... Não sei, se rende a essa coisa de buscar um terror mais nítido, mais... Mas porque não sei se é tanto assim. Eu Só acho que na ele hora que eles vão... naquele final, não é que eles mostrado, tem atacam. suspense. Ele tem, eu acho que da forma como é feito, é uma parte de terror. Ali parece mais terror. Sim, porque você eles tem o barulho parecem- da chuva, o som Sombra, daquela né? sequência é sensacional. Iluminação. Foi a sequência mais cinematograficamente interessante, que é aquela. Não tô falando em termos de cinema, não Sim, em termos sim. morais nem nada. Né? Porque você tem a chuva, você tem o som dos trovões, os relâmpagos que ficam dando aquele contraste claro e escuro na imagem por causa dos raios, né? As expressões deles. E eles vindo e a mulher verdade, acuada né? na floresta, ali é um filme de terror mesmo, assim. Mas não por eles serem aberrações, pela situação, né? Eles estão Qualquer ameaçadores, mulher se for numa pensar. sozinha numa floresta que viesse alguém na direção dela já seria Eles já terror. estão com faca, eles já são perigosos ali. Então, realmente, ali eles são um Com pouquinho sede de monstros. vingança. Que tenta se justificar essa ação, que isso é um perigo, ainda mais nos dias de hoje, com essa ideia de, sofreu bullying, então ataca. Você dá uma desculpa pra pessoa agir de uma forma errada. Eu acho isso também muito complexo. Né? Que a gente não combate ódio com ódio, né? Esse povo que fica falando de olho por olho, dente por dente, é sempre assustador, né? Eu prefiro o Novo Testamento do que o Antigo. Né? Eu acho melhor não fazer o outro aquilo que você não quer que faça você, né? Mas como enfim. se fosse um triunfo do bem, só que fazendo mal, né? Fazendo a mesma coisa, né? Agora, eu gosto, por exemplo, quando ele mostra aquela mãezona lá com eles, né? Como se ela fosse uma grande mãe. Eles estão numa loja e chega um sujeito pra... Lembra? Que ela tá lá com todos os anões, essas moças com microcefalia. Sim, sim. E aí chega um cara... o dono Essa da cena- fazenda, essa junto cena com é um muito amigo. bonita. Essa cena é bem bonita. legal. Porque já te coloca nessa situação. Olha, peraí, gente. Quem é monstro aqui? O monstro, na verdade, é isso. É quem trata uma pessoa com deficiência como se fosse uma aberração, né? Então é um terror nesse aspecto, né? Que eu acho que é por isso até que o público não gostou. Porque muita gente que condena e julga essas pessoas se coloca no lugar de monstro. E a pessoa não quer se colocar nesse lugar. Acho que é nessa cena mesmo que o palhaço, eu achei bacana o que ele fez com a menininha, assim, porque ele tratou ela bem. Ele falou, você tá linda e tal, você vai sair numa foto. E achei aquilo bonitinho, assim. Porque O palhaço é pra não ser acho o que ele mais tava legal, zoando né? ela. Acho que ele foi bem massa com ela naquele sim, momento sim. ali. Eu também achei. Essa é logo depois, né? Que tem esse momento. Não, mas essa hora que aparecem eles brincando ali no jardim é bonito, né? Eles estão lá e tudo, né? À vontade. Eu até falo algo como se só esse momento que eles vão, que elas estão podendo brincar assim. E você vê Deixa umas elas serem cenas muito livres. espontâneas Assim, delas deles, né? Que eles não são atores, né? E tem uma certa deficiência mental mesmo. Que eles beijam ela naturalmente. Você vê que tem uma coisa de ficar olhando assim, rindo e tal. Você cena é parece legal. crianças mesmo, não parece aberração. Agora a Olga, né, a Cleópatra, ela parece desde o início um ser Vilã. horroroso, né? E é interessante isso, porque ele mostra... O filme é muito previsível, né, gente? Então não é um spoiler. Porque quando esse cara começa a apresentar essas coisas, vai apresentar a maior aberração de todas, é isso que eu acho mais legal. Porque aí ele pontua isso. Quem são os monstros? Tá ali no início do filme. Ele fala, é a maior aberração de todos. Aí ele mostra lá aquele cercadinho, não mostra quem é. E a mulher grita e as pessoas tampam o olho, né? E aí ela foi uma bela mulher. Ela era conhecida como Pavão dos Ares. Faz uma fusão pra ela, quase que voando, né? Isso é curioso, porque depois quando mostrar ela no que ela se transformou, ela não vai se transformar ou numa anã ou numa siamesa. Não, ela vai se transformar numa aberração mesmo. Uma coisa que não seria possível naturalmente. Um monstro de fato. De fato, né? Você tem a coisa de estar desfigurada e tal, mas essa coisa de ter virado um pássaro, que é até condizente com isso, porque ela no ar, no trapézio, né? Ele fala que ela é considerada o pavão dos ares. Então você já entendeu que ela é aquele
monstro ali que ele não mostrou, né? Pela própria linguagem de fazer Sim. a fusão por flashback. Só que você não imagina como ela vai se tornar aquilo, né? Quer dizer, por um ato monstruoso de vingança. Ainda que ela mereça, né, gente? Mas espera aí, né? A justiça existe pra isso. Eu sei que a gente não tá podendo confiar muito na justiça, mas justiça com as próprias mãos é muita monstruosidade, né? É. E ali é uma coisa meio homem-centopeia, né? Deep Web, assim, o que fizeram, né? Porque é uma costura, é muito perturbador, gente. É, Pensar o que muito. aconteceu ali. Isso é horror. Você imagina eles fazendo Isso é aquilo. horrífico. Não. E tinha a Né? cena, né? E tinha, Meu filmaram, Deus. né? E tinha a Eles cena cortaram. deles fazendo. Não sei exatamente Atacando ela. com Não conseguiu, detalhes, né? Mas era maior aquele momento do A ataque. parte Nossa, eu censurada. achei que aquilo ali já tava no roteiro, porque ele fala, não sabemos E, como eles fizeram inclusive, isso. Tinha também um ataque Omite, ao elipse. Hércules, né? O cara também, ele é Ah. atacado, ele é castrado. Nó. Ele era mesmo? castrado e transformado em algo mais afeminado, inclusive. Olha. Nesse- Ele morre, né? não mostra. Mas dá a mostra. entender que ele morreu. Sim. Porque é isso, né? É sempre assim, a mulher, ela é crucificada, mas o cara, né, não necessariamente, né? Porque ele inclusive explorava ela, Sim. né, também. Ele não é só um comparsa, os dois estão sacaneando juntos. Ele é o pior de todos, se você for pensar. Sim. Sim. E nesse documentário que eu citei mais cedo, eles falam, né, que ele seria também uma atração do circo igual a ela, né, no começo do filme e no final, né, o Hércules. E que nessas cenas cortadas ele era mostrado cantando, sabe, com uma voz assim mais fina, que ele teria Como sido eu transformado castrato. nisso, né, tipo, ele era o machão, né, fortão, então a vingança contra ele foi essa. Problemática também. Né? Também, né? Você falou isso da mulher, Ana. Agora que eu tô preocupando mais com essas coisas, assim, de estar no feito por ela, de conversar com os meninos, porque eu não me tocava, porque é cultural você não se tocar para certas coisas. Mas tem uns questionamentos pesados nesse filme, assim, tem umas conversas entre as mulheres que eu acho que talvez ele até passaria naquele selo de best, porque elas estão conversando sobre a condição de ser mulher. Ué. Elas falam assim, por que a gente tá sempre aborrecida, né? Por causa desses caras. Aí ela fala, sempre foi assim, E sempre será. Isso é cabuloso. Eu falei, gente, acho que eu até gosto mais do filme de lembrar disso. E a Venus, Eu tinha que é pra gostado, ser a mas heroína do filme, e ela que fala isso, né? E o Hans fala com a menina, né? Fica todo babão lá com a Cleópatra e fala com a namoradinha, não recebo ordens de uma mulher. Exato. Né? Tem uma hora que a Venus Mulheres fala são pra- assim, mulheres gostam de sofrer, mulher gosta de tormentar os homens. O Hércules fala, mas o Hércules é um bicho mesmo, mas essa coisa, né, de que mulher tá sempre reclamando, vocês nunca estão satisfeitas. Aí o palhaço fala com ela, você quer um lixo, depois você gosta desses homens lixo, depois tem que sofrer mesmo. Né? Então, Tem a cena nossa, da esses gravidez. diálogos eu não lembrava deles. A mulher barbada, ela tem uma menina. E aí o palhaço o pai da menina tá conversando, eles não, mais sorte na próxima vez, beleza? Então, tipo, eu acho crítico. Eu acho assim, Sim. é tão pesado que não tem condição Aí esse fala, seu que humor. bom, ela vai ter barba também. Nossa, é muito estranho. É um humor bizarro. Eu acho um humor verdadeiramente bizarro desse filme. Agora, a melhor cena, acredito que vocês vão concordar, mas a melhor cena, pra mim, é a do jantar de casamento. Onde vai acontecer, né, o Hans vai ser exposto, a trama, né, para traí-lo é colocada em ação e ela também acaba se revelando depois ali de beber pra caramba, né, quando eles fazem ali aquela celebração, e aí tem a famosa música, né, o Except One of Us. Aí ela não tolera mais aquilo, ela não aguenta, né? Chega no limite, aí ela esculacha Porque todo mundo. ela vai se sentir freak também. É. Né? E ela não quer, ela quer zombar. Porque isso, como os normais, entre aspas, ficam zombando dos freaks, entre aspas, né, também, eles acabam criando uma ideia, né, de quem é horrível mesmo, e naquele momento, que é até estranho, porque ali eu até pensei que era ali. Antes de ser uma vingança, eles você agora vai virar também uma aberração. Já pensou? Pra você entrar na família, né? Vai ter que ter Aí eu falei, uma "Nossa, modificação. é por isso que é um filme de terror, né? Ela foi, né? Foi indo, achando que ia se dar bem. E ainda isso seria legal, cara. Porque eles são Seria horríveis, massa. né, esses normais. Mas acaba que com essa vingança,
quem é a vítima se torna tão horrível quanto o algoz, né? É verdade. Essa ideia que eu acho que tem no Dogville do Lars von Trier, que ele te faz pensar, né? A gente, como público, quer tanto vingança, e é por isso que as pessoas odeiam o Michael Haneke, né? No Funny Games, que você tá tão sedento por uma catarse de vingança contra aquele personagem, que quando acontece essa vingança, que é igual a que o personagem sofreu, você se regozija, isso é estranho. Né? Se você estava tão incomodado de ver aquilo, por que você se acha tão bom? Aplaude quando faz a mesma coisa do outro lado. É um momento crítico mesmo, que o espectador tem que se colocar, né? Ele não tem que vibrar só, ele tem que pensar nisso. Estou sendo tão monstruoso quanto. Isso acontece em vários lugares, né? Em vários filmes, cinema hollywoodiano é marcado por isso. Eu tô lembrando do Black Mirror, o Urso Branco. Trabalha muito isso, esse sadismo da vingança. Uai, né? Game Tenta of valorizar Thrones. isso. Game of Thrones a gente já debateu coloca isso. o espectador para isso, para torcer por uma vingança, torcer para matar Porque o você outro. tá do lado de um personagem, né? Porque se você estivesse do lado do vilão, como o Hitchcock te fazia sentir, né? Por isso que eu acho legal o que o Hitchcock faz. Ele te faz se colocar como cúmplice de uma coisa que você tá torcendo contra. Sim. E você nem se dá conta disso, né? Mas eu acabo que tem também a experiência estética, assim, né? Do sangue, de você ver que você se acostuma, né? E acaba sendo interessante, então você vai gostar daquilo, e aí fica com aquela moral duvidosa, assim, né? Tipo, isso aqui no filme eu acho que é o dilema do espectador, não sei. O prazer que você tem em ver uma coisa errada. Que pode ter ficado muito bem colocado ali. É uma catarse mesmo, que ali no cinema você pode, né? Você pode ser um falso moralista na vida, mas ali você se solta. Esbarra nisso aí. E assim, tem tem poucos movimentos de câmera, né, no filme, porque embora no Drácula, né, que é anterior, tem até mais, né? Coisa do maravilhoso Carl Freund lá, como é que fala? O cara que segura a câmera, que vinha do expressionismo alemão, né? Que é o melhor do Drácula, se deve fatalmente a ele. Mas nesse filme tem um movimento de aproximação da câmera, né, na Cleópatra, que é quando ela revela que ela sugere matar o anão depois do casamento, né? Que ele vai se aproximando dela assim, e aí você não vê mais essa beleza, você vê essa mulher horrorosa que é capaz até de fazer isso, né? Porque a gente esquece isso, que era o início do sonoro. O Todd Browning vinha do cinema mudo, tinha feito mais de 20 filmes na época do cinema mudo. Na época que ele fez o Drácula, ele estava até em dúvida, né? Como é que se ele ia dar conta, né? Porque ele estava acostumado com a cena muda. Tanto é que o Drácula é mais silencioso até do que esse filme, né? E as expressões dos personagens nos Dráculas são mais fortes, intensas, né? As atuações são quase expressionistas, meio exageradas, né? E nesse filme ainda tem muito diálogo, muita música, né? Mas a câmera, ela fica meio parada, que é aquele problema do início do sonoro, até para poder capturar o som direto. O que eu acho que nesse caso desse filme, como eles não são atores, ele não deve ter querido fazer uma dublagem depois. Então, tinha que capturar o som ali mesmo. Então, ele não vai ficar com muito parafernália técnica que possa atrapalhar essa atuação, né? Então, a princípio, eu até pensei como se fosse... Falei, esse filme, em termos cinematográficos, é aquém, né, do Drácula, mas eu acho que dá para compreender por isso, né? E até também pensando aqui em questões de mobilidade deles também, né? Pra não interferir tanto, assim. Né? Ter menos aparatos, né? Mesmo pra eles se locomoverem melhor. Gente, aquela cena essa do casamento no final, né? Que eles estão gozando, falando que vão fazer ela uma de nós, e aí ela grita que eles são freaks, aí a música acaba, né? Que ali fica... Pra mim, essa é a cena mais terrível, se você for pensar, antes da final. Que ali o bullying é afirmado categoricamente, e aí ela sai com o anão de cavalinho, pulando, com o fortão lá, gozando. Aquela cena é horrorosa, né? Aquela cena, independente de por quem você tenha empatia no filme, tem sei como lá. você rir, se você rir, você é doente, porque é triste demais. Aquilo é uma aberração, né? A forma como se trata. Isso que eu acho mais legal no filme. Que a aberração, ela se torna a forma de tratar seres humanos de uma forma horrorosa, só porque eles são diferentes, né? O próprio anão pede pra eles pararem. Tipo, vocês estão me ofendendo. Isso
É, Por favor, porque ele gente. não tem nem como se defender. defender. Né? Uhum. Ele, na hora que o Hércules coloca o Hans nos ombros dela, você vê que ele tá com a expressão assim já, Uhum. né? É, De tristeza de estar vendo o que estão fazendo com ele naquele que deveria ser um momento de maior alegria, Uhum. né? Ele estava super apaixonado e tudo, e acaba se transformando nesse verdadeiro circo de horror. acaba tirando a monstruosidade, assim, de uma estética Uhum. pra Pra uma colocar ação. numa ação, né? Isso é o mais interessante que o filme possa ter, principalmente para quem é muito preconceituoso, né? Essa cena, né, do One of Us, que se tornou referência para outros filmes também. Deixa eu lembrar aí de Os Sonhadores, do Bernardo Bertolucci, que referencia vários filmes, né? Mas tem uma cena que pega um clipe justamente dessa cena, e os três estão lá cantando, né, também. E o Lobo de Wall Street, né? Tem também uma cena que eles estão lá também entoando, né, esse cântico. One of Us, One of Us. Os Que Simpsons também é um filme que fala de fizeram- aberração. É, também. Os Simpsons fizeram um especial de terror que Que tinha citação a esse filme também. Simpsons, É, né, que é Fala de tudo, referência né? de tudo, né? O Não A podia Casa dos faltar. Mil Corpos do Rob Zombie tem um momento lá que transforma um dos personagens numa espécie de homem-peixe também. Ah, é? Tipo uma referência à Ah, mulher é verdade, passa é verdade. no final. E também tem esse lado do circo, né? Que o Aham, Rob Zombie sim, constrói, né? Do palhaço e tal. sim. Agora, essa questão, né, de representatividade, como me parece que nada mudou, assim. Porque a gente ainda não vê filmes com pessoas com deficiência. São muito raros, muito raros. Então, eu acho que é muito necessário, sabe? Até a gente tá falando desse filme é até muito importante, assim. Porque pra gente abrir os olhos pra isso também, que a gente tá falando muito de representatividade feminina, negra. Lugar de fala. Lugar de fala. Então, é importante a gente pensar também nas pessoas com deficiência, que são ainda mais marginalizadas, né? Sim. O William Wyler faz os anos de nossa... Como é que é? Os melhores anos de nossas vidas. Sim, sim. Né, que ele teve naquela época, logo depois da guerra, né, que ele quis chamar veteranos de guerra que foram amputados para fazer papéis deles mesmos no filme, né, e os produtores, peraí, você vai colocar gente deficiente no filme? Quer dizer, depois da guerra, né, olha como esse filme foi pioneiro nesse aspecto, né, e nunca mais você viu isso, né. Nunca mais. Então, realmente não tem muito lugar para isso, né, no cinema. O cinema, só depois de 1945 ele começa a falar realmente desse homem do povo, do homem comum, do homem pobre, né? Antes disso você criava personagens dessa ideia de herói e vilão, de estigma de herói, né? De bom, de bem e de mal. E até hoje segue-se um pouco isso, né? Por mais que você tenha a ideia do anti-herói e de você ir mostrando que as pessoas não são, né, preto no branco, ninguém é só bom ou só mal. Mas eu acho esse filme muito legal subverter isso, né? Ele é um pré-Tim Burton, porque o Tim Burton ele trabalha com isso essencialmente, né? É uma visão de mundo dele, né? Que aquilo que parece assustador, na verdade, é o Edward, né? Que ele é menos aberração do que as pessoas daquela cidadezinha, né? Ele justifica o pinguim ser uma aberração porque ele foi tratado como um monstro pela própria família, né? Então... o Tim Burton deve adorar esse filme, Com inclusive. certeza, imagina. E tem a questão de gênero também, que a personagem hermafrodita, ela leva um soco. Né? No acho lado que do de Hércules. homem. O lado homem dela leva um soco, É. mas ainda assim é meio pesado isso, porque não aceita o gênero fluido. Né? Hoje em dia também continua mal representado, muito raro ter um filme ou outro. Assim. E o ângulo que ele faz, isso é estranho, porque ela ou ele tá de costas, né? E ele dá só que a mulher tá aqui mais na nossa frente da câmera e ele dá o soco do lado de cá, que é do lado do homem. Mas ficou parecendo uma coisa horrível, né? De um homem socando uma mulher. Sim. Né? E violência é horrível sendo pra homem ou pra mulher. Sim, claro. com certeza. Aquele soco você sente. Que a Você ideia é sente. essa, né? Você falar, não se bate numa mulher nem com uma flor. Não se bate em ninguém, né, gente? Em ninguém, com certeza. E eu acho legal o final, se eles iam mostrar, eu acho bom que eles não tenham,
Porque eu acho que isso, como eu falei, né? Só de não mostrando nada, a gente já fica com essa ideia de que, peraí, eles estão agindo igual monstros agora, né? Quando ele faz a elipse, né, eles vão para cima dela, faz uma fusão e a gente já vê ela deformada. Primeiro, porque ia ser muito difícil explicar como é que ela ficou daquele jeito, né? Como eu disse. E segundo, porque eu acho que tudo que ele tentou construir, né, com essas gags, tentando humanizar, se ele mostra essa violência, ele destruía por completo esses personagens ali, né? Ia parecer que eles tinham realmente uma natureza que pudesse... Embora no filme tá justificado por que eles agem, embora, né, como eu disse, essa justificativa... Enfim... Mas eu acho bom a gente não ver essa cena, né? E aí a gente vai ver só o resultado daquilo, né? Daquela mulher ter virado também uma aberração. E aí, se a gente vai para além dessa ideia teórica da moral que eu tô colocando aqui, né? De que, na verdade, a vingança é horrível de qualquer maneira. O interessante para a personagem da Cleópatra é porque ela, se tornando uma aberração, ela vai saber como era que ela tratava eles. Que é uma coisa que eu sempre brinco, né? Eu falo dando uma ideia para os meus alunos de roteiro. Eu falo, gente, faz uns Black Mirror aí, assim, sabe? Pega um Bolsonaro que ele acorda um dia, ele acorda mulher, negro e gay, sei lá, numa comunidade super pobre, e ele vai passar 24 horas vivendo assim, pra ele saber, pra ele se colocar nessa pele, pra ele parar de tratar os outros dessa maneira. Ana, patentei porque você deu uma ideia, assim, vai virar alguma coisa. Mas eu sempre falei, se pegar um machista e ele vira mulher, ele acorda um dia mulher. A pele que habita. Ué. Sim. Que é maravilhoso isso que o Almodóvar faz. E aquilo é mais terror até, né? Sim, Do sem que dúvida. esse filme. Com certeza. Verdade. Bom, Monstros está disponível em DVD aqui no Brasil, numa edição nova, lançada recentemente pela Obras Primas do Cinema. Tem inclusive extras. Está na versão restaurada. Se você for procurar em Blu-ray, tem a versão importada, né, em alta definição. Então é um filme que você acha facilmente, tá? Se você nos ouviu aqui sem ter visto, né, e se interessou em procurá-lo, é só você dar uma googada aí que você encontra, tá? E como eu falei, aí na página do podcast tem esse documentário que é bem legal para você conhecer um pouco mais aí dos bastidores da produção. E a gente também coloca aí algumas fotos, alguns extras, algumas cenas também do filme, né, que estão disponíveis aí no YouTube para você conhecer um pouco mais sobre Freaks. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela participação de todos aqui. Raquel. Valeu demais. Antônio. E vejam um filme que vale muito a pena. Sim. É bom pelo menos conhecer, né? Goste ou não, Com tem que certeza. conhecer. Valeu, Antônio. Valeu. Obrigada, Ana gente. Lúcia Andrade. Valeu demais. Estefânia Valeu, Amaral. valeu. Estreando maravilhosamente bem. Estreando e voltando Dentro ao do mesmo tema tempo, do né? mestrado dela aqui. É verdade. Bom, é isso. Nos encontramos no próximo podcast em foco com mais uma discussão sobre um grande filme da história do cinema. Grande abraço. Tchau. Em Foco. Edição e mixagem de áudio, Eduardo Garcia. Realização, Cinematório. Apoio, Rádio Inconfidência. Gostou do nosso podcast? Acesse www.cinematório.com.br e clique no banner para conhecer a nossa campanha de financiamento coletivo. Colaborando com o nosso projeto, com o valor que puder, você investe na produção de conteúdo sobre cinema e nos ajuda a manter a qualidade e a independência do nosso trabalho.